Saudações e bem-vindo ao canal Fator Bíblico. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em uma verdade profunda e fundamental da fé cristã. Deus é justo, sua justiça não falha, não muda e não se corrompe. É uma rocha firme em meio às incertezas da vida. Hoje, vamos usar as Escrituras Sagradas para entender como essa justiça divina se manifesta de forma perfeita na criação, na história, na lei e de maneira sublime na salvação que nos foi oferecida. Prepare seu coração para essa jornada de fé e conhecimento. Para começarmos, precisamos entender que a justiça de Deus não é algo que Ele pratica de vez em quando. É parte de quem Ele é. O livro de Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 4, nos diz: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel, que não comete erros. Justo e reto, Ele é. Pense nisso por um momento. A justiça não é apenas uma de suas qualidades, mas a própria essência do seu ser. Diferente da justiça humana, que pode ser falha, influenciada ou corrompida, a justiça divina é o padrão absoluto de retidão. Tudo o que Deus faz é perfeito e justo, porque Ele é a fonte de toda a perfeição e justiça. Ele não precisa seguir um código de leis externo a Ele mesmo, pois seu próprio caráter santo é a lei suprema. Portanto, quando falamos da justiça de Deus, estamos falando de sua santidade em ação, de sua pureza e retidão governando o universo. Essa é a base da nossa confiança. Nosso Deus é imutável em sua natureza justa. Ao longo da história bíblica, vemos essa justiça divina em ação de maneiras muito claras e às vezes até difíceis de compreender. Vamos analisar dois exemplos marcantes. Primeiro, o dilúvio, narrado em Gênesis. A terra estava tomada pela corrupção e pela maldade humana, a tal ponto que Deus decidiu intervir. Seu juízo veio como uma resposta justa à degradação moral da humanidade. No entanto, em meio a esse ato de justiça, vemos também a sua misericórdia ao preservar Noé e sua família, que andavam em retidão. Outro exemplo é a destruição de Sodoma e Gomorra. A Bíblia relata que o clamor contra aquelas cidades havia subido aos céus. Abraão, em um diálogo impressionante com Deus, pergunta: não faria justiça juiz de toda a terra? A resposta divina mostra que seu juízo é preciso e justo, mas também revela sua disposição em poupar a cidade se houvesse justos ali. Em ambos os casos, aprendemos que Deus não age com arbitrariedade ou injustiça. Suas ações são sempre consistentes com sua santidade, aplicando o juízo sobre o pecado, mas sempre oferecendo um caminho de escape e misericórdia para aqueles que se voltam para Ele. A justiça de Deus, porém, não se manifesta apenas em juízos grandiosos. Ela está presente no nosso dia a dia, tanto ao recompensar o bem quanto ao corrigir o mal. O Salmo 9, versículo 8, declara: Ele julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Isso significa que nada passa despercebido aos olhos de Deus. Ele vê cada ato de bondade, cada gesto de amor, cada sacrifício feito em secreto e os recompensa. Da mesma forma, Ele vê cada injustiça, cada mentira, cada ato de maldade e os corrige. A justiça divina não é apenas punitiva, ela é, acima de tudo, restauradora. Ela busca o equilíbrio, a verdade e a proteção dos seus filhos. Quando enfrentamos situações injustas neste mundo, podemos descansar na certeza de que temos um juiz celestial que é perfeitamente reto. Ele é quem defende a causa do órfão, da viúva e do oprimido. Confiar na sua justiça nos liberta do peso de buscar vingança e nos dá paz, sabendo que, no tempo certo, Ele fará com que tudo seja corrigido segundo a sua perfeita vontade. Mas a maior e mais incompreensível demonstração da justiça de Deus se encontra na cruz de Cristo. Como um Deus perfeitamente justo poderia perdoar pecadores culpados sem violar sua própria natureza? A resposta está em Jesus. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 3, explica que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, por nossos próprios méritos, todos nós merecíamos o juízo. No entanto, Deus, em seu infinito amor, providenciou um caminho. Romanos 3, versículos 25 e 26, diz que Deus apresentou Cristo como sacrifício para a propiciação, para demonstrar a sua justiça. Na cruz, a justiça e o amor de Deus se encontraram de forma perfeita. A justiça exigia o pagamento pelo pecado, e o amor providenciou o sacrifício. Jesus, sendo perfeito e sem pecado, tomou sobre si a nossa culpa e recebeu a punição que era nossa. Assim, Deus pode ser ao mesmo tempo justo
e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Nenhum de nós poderia se justificar sozinho. Foi na cruz que a dívida foi paga, a justiça foi satisfeita e a porta da salvação foi aberta para todos nós. Então, como essa justiça divina se aplica a nós hoje, em nossa vida diária? A justiça de Deus não é apenas um conceito teológico distante, mas uma realidade ativa e transformadora. 1 João, capítulo 1, versículo 9, nos dá uma promessa poderosa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Observe bem a palavra justo. Deus não nos perdoa apenas porque é amoroso, mas também porque é justo. Como? Porque a pena pelos nossos pecados já foi paga por Cristo na cruz. Quando confessamos e nos arrependemos, Deus, sendo justo, aplica o sacrifício de Jesus à nossa vida e nos declara perdoados. Sua justiça, portanto, não é apenas sobre punição, mas sobre perdão, restauração e verdade. Ele nos convida a viver sob essa graça, sabendo que, através de Cristo, fomos justificados. Essa verdade nos liberta do medo da condenação e nos capacita a viver uma vida nova, purificada de toda injustiça, caminhando em comunhão com Ele. Compreender a justiça de Deus nos leva a uma aplicação prática em nossa caminhada cristã. Como podemos viver de forma que honre essa verdade? Primeiro, sendo íntegros, mesmo quando ninguém está vendo. Se servimos a um Deus justo, nossas ações devem refletir seu caráter. Segundo, não revidando o mal com maldade. Quando somos injustiçados, a nossa confiança não está na vingança, mas na certeza de que Deus é o justo juiz que julgará todas as causas com retidão. Entregue suas batalhas a Ele. Terceiro, devemos confiar plenamente que Deus age com justiça, mesmo quando não entendemos seus caminhos. A fé nos sustenta na esperança de que, no final, sua justiça prevalecerá. Por fim, devemos amar a verdade e rejeitar a injustiça em todas as suas formas, seja em nossos pensamentos, palavras ou ações, buscando ser um reflexo do caráter justo do nosso Pai Celestial. Viver com a certeza de que Deus é justo transforma a nossa perspectiva, trazendo paz ao nosso coração e firmeza aos nossos passos. Ele é a rocha inabalável e seus caminhos são perfeitos. Que essa verdade fortaleça a sua fé e o inspire a viver uma vida de integridade e confiança. Se você deseja mais vídeos de lições, histórias e curiosidades bíblicas com profundidade e baseadas nas Escrituras, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like para nos apoiar e compartilhar este conteúdo com outras pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. Obrigado por assistir e até a próxima.